Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Glória a Deus. Hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa. Jesus vive, glória a Deus. Isso é muito importante. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria razão para a nossa fé. Sabia que Cristo ter ressuscitado, ressurgido dentre os mortos, respalda a tua fé, amém? Porque nós não cremos em algo inanimado, algo que está morto. Não é uma imagem de escultura, não, ele está vivo e está no meio de nós. A palavra fala que quando estivermos reunidos, 2 ou 3 no nome dele, ele se faz presente. Então Jesus está presente na nossa vida. E muito mais do que isso, cada um de nós é parte do corpo de Cristo, amém? Você é parte do corpo de Cristo, você tem uma função nesse corpo, você tem um propósito nesse corpo. Isso é extremamente importante que você tenha essa consciência. Você é alguém no corpo de Cristo, amém? Deus te colocou dentro desse corpo vivo, você é membro deste corpo, você tem uma participação ativa no reino de Deus na terra. Por onde você for, por onde você passar, você é Jesus andando na terra. Glória a Deus, porque ele está vivo. E isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, primeiro evangelho. Último capítulo, a partir do verso 1, Mateus 28, 1. Glória a Jesus. Deus é bom. Ontem estivemos ali em Joinville, foi maravilhoso. O pastor Kleber Lima mandou um abraço para vocês. Deus fez coisas tremendas ali. Estivemos ali falando de Jesus. Muito bom, tremendo que Deus fez em Joinville. Sabemos que essa palavra da graça ela vai avançar poderosamente em Santa Catarina, em todo o Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 28, 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Elas foram lá ver, o túmulo está vazio, amém? Glória a Deus. Verso 7, e depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus está vivo e está conosco todos os dias. Não existe um momento na sua vida em que você esteja só. Ele sabe de tudo a seu respeito. Ele acompanha tudo. Ele está ao seu lado. É impossível que Jesus não esteja com você. Até quando você acha que ele não está. Até quando seus pensamentos não o alcançam. Até quando seus sentimentos dizem o contrário. Ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Isso para sempre, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. Então você nunca está sozinho. É importante que você saiba que Jesus, ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar,
dentre os mortos e permanecer vivo eternamente. A carne de Jesus, ela não foi deteriorada pela terra, amém? Porque ela não veio da terra, ela veio do céu. Ele é o homem que veio do céu. Ele não foi produto da terra, então a terra não pôde consumir a morte, não pôde deter Jesus. E por isso Jesus é o primogênito entre os mortos. Por que ele é o primogênito? Porque você também não vai morrer. Você não entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Nós em Cristo Jesus, nós não morremos. Amém? Sabe quem morre? O ímpio. Quando o ímpio morre, o espírito da morte vem buscar ele. A morte vem buscá-lo. É terrível a morte do ímpio. Agora, quando um justo, a palavra fala que quando a vida de um justo acaba na terra, na verdade, a natureza dele dorme. Então é Jesus que vem buscar o nosso espírito para estar com ele. Então nós não morremos, como ele mesmo falou na palavra, no Evangelho de João. Aquele que crê em mim viverá eternamente, passará da morte para a vida. Nele está toda a ressurreição. Então Jesus é o primogênito entre os mortos. Veja o que diz a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o verso 20. Glória a Deus. A palavra diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse 1 e 5. Ele é a primícia dos que dormem. Glória a Deus, ele está vivo. 1 e 5 de Apocalipse, ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então ele foi o primeiro a vencer a morte. A morte não pôde deter Jesus. Isso significa muito para a gente, amém? Isso para a pessoa do seu lado, isso significa muito para você, amém? Muito. Porque, na verdade, quando Jesus vence a morte, ele está dizendo para mim e para você: nada que é seu pode ser tocado pelo espírito da morte, amém? Nada que é seu pode ser tocado pela morte, nada que é seu pode ser levado para a morte. Tudo que é seu tem que ser vivificado, porque Jesus, ele venceu a morte, amém? Então isso é muito importante que você tenha essa consciência. Quando você vê o mundo terrível aí, passamos pela pandemia, graças a Deus vencemos isso, mas muitos sucumbiram em meio a essa pandemia por causa do medo, por falta do conhecimento da palavra, amém? Por falta de conhecimento que Jesus já venceu a morte, que a morte não pode tocar as nossas vidas. Então saiba de uma coisa: a morte não pode tocar a sua vida, a morte não pode tocar os seus bens, a morte não pode tocar os seus familiares, a morte não pode tocar nada seu, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, e você tem que ter essa consciência. Tudo que é seu é vivificado em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte. Glória a Deus. Veja só, Atos 2 e 24, quero ler alguns versos com você, para te deixar bem firmado nessa palavra em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 24. A palavra diz assim: a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Amém? Então a morte não pôde reter Jesus. Jesus venceu os grilhões da morte. Interessante você saber que a base da nossa mensagem, a base da mensagem da igreja primitiva, a base, a tônica da mensagem de Paulo e de todos os apóstolos era o quê? Jesus ressuscitou. Quando você vê a primeira mensagem, óbvio que o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo. A primeira mensagem de Pedro sendo pregada como igreja agora, ele está pregando, está falando assim: olha, para os judeus e para todos que estavam ali, Deus enviou o seu filho e vocês o crucificaram, mas a morte não pôde deter, porque Deus foi lá e ressuscitou ao terceiro dia e Jesus está vivo. E por causa dessa mensagem da ressurreição, o Pedro foi preso. A primeira prisão de Pedro foi porque ele estava pregando a ressurreição dos mortos. É incrível como a igreja hoje só lembra da ressurreição no dia da Páscoa. Não, você tem que lembrar que Jesus ressuscitou todos os dias.
Você tem que se levantar e dizer obrigado, Jesus, porque você está vivo, você venceu a morte, você ressuscitou todos os dias. Essa é a nossa mensagem. Uma mensagem que não passa pela cruz e não passa pela ressurreição, não é uma mensagem da igreja que está na Nova Aliança. Toda a nossa mensagem, ela passa pela cruz de Cristo, passa pelo sofrimento da cruz e passa pela vitória que ele teve na morte. Então entenda que a morte não pode deter. Então hoje Deus tem novidades para nós. Deus tem coisas importantes para nós, para o nosso coração. Se há algum aspecto de grilhão da morte tentando agarrar a sua vida, a sua saúde, o seu dinheiro, o que é que você está sendo assediado por espírito da morte? Entenda, você tem que se levantar e encarar esse espírito maligno e dizer assim: Jesus já te venceu, eu já celebro a vitória de Cristo e você não toca a minha vida, não toca os meus negócios, não toca a minha família e não toca os meus bens. Amém? Porque Jesus venceu a morte. Esse é o pior inimigo do homem e Jesus o venceu. Glória a Deus. Agora, veja só, é algo interessante que acontece quando ele ressuscita agora, também dizendo para nós agora, nós fomos regenerados dele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Esse aqui é o motivo de você ter ações de graças constantemente. Render ações de graças constantemente. Veja o que Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então Jesus, ele nos regenerou para uma viva esperança. O que está dizendo isso? A sua fé jamais será perdida. A sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus jamais será frustrada. Amém? Glória a Deus. Deus nunca vai frustrar a sua fé, Deus nunca vai frustrar a sua confiança nele, Deus nunca vai frustrar a tua esperança nele, porque nós somos regenerados para uma viva esperança. Nós estamos lidando com um Deus vivo, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem ouvidos e escuta, um Deus que tem mãos e toca, um Deus que tem pés e sai correndo ao teu encontro. Amém? Esse é o Deus que você serve. Ele interage com a sua igreja, ele interage com você no dia a dia. Então você foi regenerado para uma viva esperança em Cristo Jesus. Aleluia! E diz ainda, nós fomos colocados dentro de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. O que é imarcessível? Algo que não pode se murchar, algo que não vai deteriorar. Não é porque Deus está fazendo hoje que ele vai deixar de fazer amanhã. Não é porque hoje você está avivado, cheio do Espírito Santo, que amanhã você não vai estar. Não, todos os dias essa herança incorruptível está na sua vida. Ele vai te manter avivado, ele vai te manter cheio de esperança, ele vai te manter no poder, ele vai te manter conquistando, ele vai te manter prosperando. Não tem fim, porque Jesus é uma fonte inesgotável de todos os recursos espirituais e naturais. Tudo que você precisa está nele. Amém? Repete assim: tudo que eu preciso está em Jesus. Não busque nada fora de Jesus. Busque tudo nele, a partir dele, porque todas as coisas, quando Paulo escreve lá em Gálatas, ele fala que todas as coisas foram convergidas em Cristo. Todas as coisas estão orbitando em torno de Cristo. Se eu buscar qualquer coisa fora de Cristo, fora do propósito, fora daquilo que ele tem para a minha vida, isso não vai ser sustentado. Agora, quando eu vou a partir dele, amém? Repete comigo: eu vou iniciar tudo na minha vida a partir de Jesus. Então, um relacionamento inicia a partir de Jesus. Um negócio inicia a partir de Jesus.
Uma viagem inicia a partir de Jesus. Qualquer planejamento inicia a partir de Jesus. Tudo que você for fazer, comece com Jesus. Porque tudo que começar com Ele é uma viva esperança. Vai chegar até o fim com sucesso, com alegria, com prosperidade, com vitória. Amém? Porque nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível que não se pode murchar e está reservada para nós. Aleluia. Não tem fim. Amém? Por isso que a gente não precisa ter medo. Tem gente que tem medo de gastar, medo de viver. Eu acho que ninguém tem que ser consumista. As pessoas têm medo, quando recebem uma bênção, aí fala assim, mas que medo disso acabar. Não, não acaba. A sua herança é incorruptível, amém? De onde veio, vai vir mais, amém? Glória a Deus. Profetiza isso para o seu irmão, de onde veio a bênção do Senhor, vai vir muito mais sobre a tua vida, muito mais. Não tem limite, não tem fim, amém? Porque Ele colocou fim naquilo que representava o fim. Olha só que interessante, Jesus colocou um fim naquilo que representava o fim. A morte representava o fim. Acabou. Todo mundo pensou, os discípulos pensaram assim, Jesus morreu, acabou tudo. Pedro voltou para pescar, outros ficaram com medo, outros ficaram escondidos dentro de casa. Discípulos no caminho de Emaús vinham falando, olha, ele morreu e acabou tudo, e Jesus do lado deles. Jesus andando com o casal Cleopas, eles andando ali, eles falando, e Jesus chega aí, o que vocês estão falando? Eles não sabiam que era Jesus. Eles falam, não, aqui a gente viveu 3 anos com um homem tão maravilhoso, que multiplicou os pães, fez coisas grandiosas, a palavra dizia a respeito dele, ele fez obras tão poderosas, tão maravilhosas, mas ele morreu, e já é o 3º dia, e nada dele aparecer, então a gente está meio triste, estamos indo para casa. E Jesus falou assim, poxa, mas a palavra... Aí Jesus começou a pregar para eles, honestos e tardos de coração. O que diz as Escrituras? E Jesus de Gênesis, passando pelos profetas, em toda a Escritura, Jesus falando dele mesmo, eles não estavam com os olhos abertos, então eles falaram, eles chegam na casa deles e Jesus ia continuar, ele falou assim, não, fica com a gente, fica conosco, vem jantar com a gente. Jesus entra na casa, senta na mesa, e na hora de partir o pão, os olhos deles abrem, aleluia, e Jesus então vai para outro lugar. Eles falam, nossa, nosso coração ardia, era Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, ainda comeu com a gente, glória a Deus. Jesus está vivo, querido. Jesus pode ir na sua casa jantar com você. Qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus? Você não sabe como que é maravilhoso receber a presença de Jesus, a visitação dele. Quando você entra no nível de adoração, de entrega, ele vem, ele é vivo. Eu já recebi a visitação de Jesus, isso é maravilhoso. Fiquei 3 dias chorando, ele veio, meu Deus, que coisa incrível. Ele foi embora, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, a manifestação da presença de Deus. Entenda, existem níveis da presença de Deus. A onipresença de Deus é a presença que está em todos os lugares, até dentro do boteco Deus está. Mas existe o quê? A presença manifesta de Jesus. Quando Ele se manifesta em Cristo. A presença manifesta de Jesus. E você tem essa experiência. Quando Ele está aqui na igreja, quando nós estamos aqui, existe um nível de presença dEle aqui. Ele está aqui conosco, amém? Ele está vivo, Ele está aqui no nosso meio. Mas você pode ir além disso. De receber Jesus, a presença manifesta, como esse casal no caminho de Emaús recebeu. Então nós fomos ressuscitados então para essa nova esperança, para essa viva esperança, regenerados, amém? Não mais agora com uma mentalidade do homem caído, não mais agora com uma mentalidade de culpa, uma mentalidade, Deus é muito santo, Ele não comunga comigo, Ele não tem comunhão comigo. Não, mas agora com uma mentalidade de que Ele está distante, você está na terra, Ele está lá no céu e você está na terra. Não, você foi regenerado para uma viva esperança. E Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que a religião diga, Deus está com você. Não importa o que as pessoas estejam falando de você, Deus está com você. Não importa quantos estão condenando ou julgando a sua vida, as suas escolhas, não importa. Ele está com você, Ele ressuscitou para estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha só que interessante. Jesus ressuscitou para a nossa justificação.
Sabe por que você é justo? Porque Jesus ressuscitou. Veja só, Romanos 4:25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e verso 25. Glória a Deus. Eu amo a minha Bíblia, olha só, ela é toda carimbada, marcada, as revelações. Quando Deus vem, meu Deus, meu pensamento fica mais acelerado que a minha mão, e eu rabisco tudo, glória a Deus. Mas está aqui, dá para entender tudo. Cada momento de revelação, cada momento de intimidade com a palavra. A Bíblia está ficando velhinha, graças a Deus, daqui a pouco vem uma outra. Eu gosto de Bíblia quando ela fica bem velhinha, bem surrada, assim. Eu usei bastante, tem história aqui, tem os lugares que eu passei. Glória a Deus. Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Jesus, ele foi para a cruz por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Entenda uma coisa, Jesus na cruz não é motivo da gente chorar, amém? Eu não fico chorando, embora seja que é emocionante quando você vê o filme, vê Jesus ali sofrendo tudo aquilo, é difícil você não chorar, mas eu não choro de tristeza, eu choro porque eu sei que aquele lugar era meu, ele foi no meu lugar, eu choro porque eu vejo o amor de Deus expresso em cada sofrimento de Jesus. Então ele foi para aquela cruz por causa das minhas transgressões, por causa dos meus pecados, mas a morte não pôde deter ele, e ele ressuscitou para que eu fosse a justiça de Deus. Ele ressuscitou para que eu fosse justificado. Entenda uma coisa, você está justificado pela eternidade. Amém? Você está justificado pela eternidade. Nada pode tirar a justificação da sua vida. Nada, nenhuma atitude sua, nenhum comportamento seu pode tirar a justificação da sua vida. Uma vez justificado em Cristo Jesus, é justificado eternamente, entenda. Você foi justificado. E quando você tem essa mentalidade que você foi justificado, isso não te dá a liberdade de fazer o que você quer. Porque quando você está ali fazendo o que você quer, e você vem um pensamento, eu fui justificado, peraí, Jesus morreu por mim. Jesus ressuscitou por minha causa. Queridos, vou falar uma coisa, pra você entender uma coisa. Se existisse só você na terra, o amor de Deus é tão grande, e se existisse só você na terra, Jesus viria para morrer por você e para ressuscitar por você. Valorize isso. Você é um justificado. Isso não me dá a liberdade de fazer o que eu quero. Não dá liberdade para eu dar vazão para minha carne e falar, não, eu sou justificado, então eu vou enfiar o pé na jaca. Não. Porque, na verdade, essa natureza de Jesus tocou a minha natureza. Eu tenho uma natureza de justo. Repete assim, eu tenho, bem alto, eu tenho uma natureza de justo. Porque eu fui justificado mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é poderoso. Isso vai eliminando o quê? Espaço para condenação. Isso vai eliminando os espaços que vêm para a culpa. Entenda uma coisa, o combustível do reino das trevas é culpa e condenação. Sabe como você vai entender isso? Como é que um ser maligno pode se aproximar de você? Qual é o nível de culpa e de condenação que você anda? Qual o tipo de pensamento de culpa, de condenação, de remorso? Pensamentos assim de que você está inadequado na presença de Deus. Elimine a culpa. Elimine completamente a condenação. E eles não vão poder se aproximar de você. O diabo está sempre ao derredor, procurando ocasião para tragar alguém. E ele começa a tragar as pessoas quando elas andam num nível de culpa, de condenação, de autocondenação. Não se condene mais, porque a palavra diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Não há condenação para você. Você é um justificado, você é um ser justificado. Ele ressuscitou para garantir a sua justificação. Glória a Deus. E aqui é só bênção, né? Só vitória. Vamos avançar mais ainda. Olha só, nesse mesmo livro, nessa mesma carta, capítulo 7 agora, e verso 4. Eu não sei por que os religiosos não leem Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 7, verso 4.
A minha Bíblia é igual a deles. Mas eles não veem isso aqui. Veja só. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vou simplificar esse verso para você. Você morreu para a religiosidade, você morreu para a lei, você morreu para usos e costumes, você morreu para toda a condenação, você morreu para tudo aquilo que a lei de Moisés te condenava. Então você morreu para aquela lei e foi ressuscitado diante de Cristo para a graça. Então repete assim comigo: eu morri, bem alto, eu morri para a lei e fui ressuscitado para viver e expressar a graça de Deus. Então não tem como eu ter a aplicabilidade da lei na minha vida, da lei de Moisés na minha vida, não. Eu morri para essa lei. Eu fui agora ressuscitado dentro da graça. Eu não fui ressuscitado e colocado diante dos 10 mandamentos. Eu não fui ressuscitado e colocado diante das leis morais, das leis cerimoniais de Moisés, não. Eu fui ressuscitado e colocado diante da lei do Espírito e da vida. Essa lei do Espírito e da vida diz assim: agora o mandamento é crer no nome do Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros. Esse é o mandamento. Se eu creio no nome de Jesus e eu amo um ao outro, nós estamos amando uns aos outros, nós cumprimos todo o mandamento. Amém? Toda aquela lei de Moisés, toda aquela exigência, todo aquele cerimonial foi resumido em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. E eu amo a Deus como? Crendo no que Jesus fez na cruz. E amarmos uns aos outros. Esse é o mandamento. Então não há mais aplicação da lei na minha vida. Porque a lei, ela mostrava o que? A minha condenação. Ela mostrava o quê? O quanto eu sou inadequado. Se você entendeu Romanos 6:14 diz assim: olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quer ver acontecer pecado, assim, a torta e a direita, começar a pregar mandamento. Porque a lei mostra a nossa corrupção. A lei mostra o quanto nós somos falhos. A lei mostra o mal que está dentro do homem. Por que existem aqueles cultos de doutrina nas igrejas ultrasantas? Né? Graças a Deus nós somos igreja santa e não ultra santa. Porque o ultra santo é aquele que quer ser mais santo do que Deus. É complicado. Aí ele tem os cultos de doutrina. E aí aquela palavra severa, aquela palavra pesada, dizendo isso, não faz aquilo. Irmão, se você fizer isso, você está condenado. Se você fizer isso, você não está na presença de Deus. Se você fizer isso, o diabo vai tocar você. Você não é curado porque você está fazendo isso ainda na sua vida. As portas não se abriram porque você não se arrependeu dos seus pecados. As portas não se abriram para você e para sua família porque você precisa confessar os seus pecados. E eles começam a falar de tanta coisa, de tanta culpa. E essa culpa, essa lei, mostra o quê? O domínio do pecado. É um povo que está sendo constantemente dominado pelo pecado. Sendo constantemente derrotado no pecado. Agora não, quando eu prego a graça de Deus, a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Quando eu prego a graça de Deus, a palavra de Deus está dizendo que o pecado não tem domínio sobre esta igreja. O pecado não tem domínio sobre esse ministério. O pecado jamais vai parar e vai destruir esse ministério, porque nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, mas agora estamos debaixo do domínio da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E bem, na verdade, você começa a compreender que o primeiro mandamento diz assim, quando Deus está lá recebendo, Moisés está recebendo os primeiros mandamentos, assim: não terás deuses diante de ti, somente ao Senhor Deus adorarás. Não é o primeiro mandamento esse? Enquanto Deus está escrevendo lá, a lei está sendo revelada, enquanto Deus está escrevendo o primeiro mandamento, o que o povo está fazendo lá embaixo do monte? Adorando o bezerro de ouro. Entende? A lei, todas as leis, toda vez que a lei foi revelada, Israel cometia um pecado. Porque a lei mostra o quanto nós não podemos, sem Jesus Cristo, adorar a Deus. O quanto nós não podemos, sem Jesus Cristo, servir a Deus. O quanto nós não podemos, sem Jesus Cristo, andar em santidade.
A minha santidade vem por Jesus Cristo. A minha pureza vem por Jesus Cristo. O poder que está na minha vida vem por Jesus Cristo. A minha vitória vem por Jesus Cristo. A prosperidade vem por Jesus Cristo. Tudo é por Jesus, não é mérito meu, é mérito dele, é mérito da graça. Nós não vivemos mais meritocracia, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, se ainda resta na sua mente um pouquinho de lei, um pouquinho de Moisés, dê adeus a ele, em nome de Jesus. Amém? Hoje não leve Moisés para almoçar com você. Amém? Não leve mais Moisés para a tua casa. Não leve mais doutrinas, acusação, apontamento, porque na verdade o amor, a palavra de Deus diz que o amor cobre, o amor elimina uma multidão de pecados. Então ame. Quando você amar, o pecado desaparece. O amor é o mais poderoso do que a morte. O amor é mais poderoso do que o pecado. O amor é mais poderoso do que qualquer maldição. Então não condene ninguém, ame. Salomão disse assim, olha, a palavra branda aplaca o furor. A pessoa vem tão irritada, e aquela, sabe, espumando pela boca, querendo bater em você, e você, tudo bem com você? Sabe que Jesus te ama? Você amanheceu bem? Sabe que você é a justiça de Deus em Cristo? Você fala, não, tudo bem, se acalma, eu quero te ouvir. Você desarma as pessoas, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, por favor, ande na graça, porque o Jesus ressuscitou para a sua justificação, porque você morreu para todo o peso da lei e ressuscitou para a graça de Deus. Para finalizar, queridos, nós vamos entrar agora aqui algo poderoso. Efésios capítulo 1, versos 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Quantos creem aqui em Jesus? Amém? Aleluia. Então tem a suprema grandeza do seu poder para você que crê em Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então está falando aqui que nós temos à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. Amém? O máximo de poder que você possa imaginar, o dínamos, todo o poder de Deus, a totalidade do poder de Deus está à sua disposição. E Paulo, ele descreve essa totalidade de poder, esse dínamos, ele descreve como a suprema grandeza do poder de Deus. E ele está dizendo que isso está atuando em mim, está atuando em você. E ele diz que esse mesmo poder tocou Jesus quando estava morto e vivificou o corpo de Jesus, levantou Jesus dentre os mortos, elevou Jesus e colocou Jesus assentado à destra de Deus, acima de todo poder, acima de todo domínio. Esse poder ressuscitou Jesus, amém? Vivificou o corpo de Jesus, elevou Jesus sobre todas as coisas e o colocou assentado no trono. Esse poder está dentro de você. Esse poder é o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que tocou o corpo de Jesus ao terceiro dia e ressuscitou. Ressuscitou num corpo glorioso, ressuscitou num corpo poderoso. Quando nós encontrarmos Jesus, nós vamos ver ele no corpo poderoso. E você vai olhar para o seu corpo e vai ver, o meu corpo é igual ao corpo de Jesus. Sim, o teu corpo mortal será revestido de imortalidade e será igual ao corpo de Jesus. Quando você olha, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele entra dentro do ambiente, ele não passa pela porta, ele atravessa paredes. Aleluia. Quando você vê Jesus, os caras estão lá pescando no meio do mar, a noite inteira pescando, não chegou nada, eles chegam na praia, Jesus ressuscitado, já tem peixe na brasa, dizendo, vão comer comigo, glória a Deus. Fica imaginando os alimentos que nós vamos comer lá, porque nós vamos comer, esse prazer de comer nós teremos, viu, Jais? Não vai ficar na terra não, glória a Deus. Nós vamos continuar comendo, isso é bom demais, mas não vamos engordar, não vamos ficar com gordura localizada, porque vamos ser um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus, glória a Deus por isso. Então, queridos,
Nós fomos tocados. Jesus, ele foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a suprema grandeza do poder de Deus. Isso está operando na minha vida, está operando na sua vida. Veja só Romanos 8, volta lá para Romanos, capítulo 8, verso 11. Último verso que eu quero ler com vocês. E diz assim, Romanos 8, 11. Olha que poderoso isso. Presta atenção nisso que Paulo coloca aqui. Ele diz assim, se habita em vós o Espírito, agora com letra maiúscula esse Espírito, na minha Bíblia está com letra maiúscula. Se a sua Bíblia estiver com letra minúscula, essa Bíblia não está boa a tradução, é letra maiúscula. Ó. Se habita em vós o Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Amém? Então esse Espírito Santo está fazendo o quê? Me vivificando. Vivificando você, fortalecendo vocês. Quer dizer, a morte não pode operar na tua vida. A morte só vai operar na sua vida porque você não considera. Isso é importante. Tudo aquilo que você considera diante de Deus entra em ação na sua vida. Então considere. Se o Espírito Santo vivificou o corpo de Jesus e ele está dentro de você, ele quer vivificar você. Amém? Ele quer renovar os seus sonhos, renovar a sua força, te dar vigor, vivificar o seu corpo mortal. Aleluia! Então, como já ensinei para vocês aqui, tentaram matar Jesus muitas vezes. Mas Jesus falou assim, não chegou a minha hora ainda. Ele sabia a hora que ele queria entregar a sua vida. Tentaram matar Paulo muitas vezes. Você vai ver que Paulo muitas vezes foi apedrejado, tomou paulada, apedrejado, por causa que ele estava pregando a ressurreição, pregando a palavra da vida, a palavra da graça. Então Paulo apanhava, era apedrejado. Quando parava o apedrejamento, parava as pauladas, ele se levantava, sacudia a roupa e continuava pregando como se nada tivesse acontecendo. Por quê? O Espírito Santo vivificava o corpo dele. A igreja primitiva tinha essa consciência, queridos. Deus só vai operar na sua vida aquilo que você tiver consciente. Você está consciente do poder, consciente do rejuvenescimento, consciente da saúde, consciente da prosperidade, consciente de tudo que Cristo fez. Tudo isso vai operar na sua vida. Então esteja consciente de que o Espírito Santo vai vivificar o nosso corpo mortal. Se Jesus voltar agora, tocar a trombeta, nós vamos ser arrebatados. Sabe quantos anos você vai ter? 33 anos. Na idade que Jesus morreu. Todos nós teremos que seremos varões perfeitos. Não importa quantos anos você tenha hoje, quando Jesus ressuscitar, você estará pleno. Na mesma idade que Jesus, o mesmo corpo que Jesus, bonito, forte, vigoroso. Glória a Deus, aleluia! Porque o Espírito Santo vai vivificar o nosso corpo. Agora, eu não posso esperar somente o momento do arrebatamento. A gente está esperando somente a trombeta tocar para viver a vivificação em Cristo Jesus. Não, eu quero viver a vivificação agora. Eu quero viver hoje, que você possa desejar hoje, ser vivificado pelo Espírito Santo hoje, agora, nesse momento, porque Ele ressuscitou para que nenhum poder da morte operasse na minha vida e operasse na tua vida. Amém? Então, consciente disso, fique de pé, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Aleluia. E tudo nós temos que considerar diante de Deus, queridos. Tudo nós temos que desenvolver uma consciência. Por isso que Paulo, a tônica da carta de Paulo para Timóteo diz assim: mantenha a fé e a boa consciência. Sem boa consciência, sua fé não vai adiante. A boa consciência, ela é parceira da sua fé. Tudo que você for fazer, faça com uma boa consciência. E entenda que boa consciência não está falando da sua meritocracia. A boa consciência é diferente de uma consciência limpa. Consciência limpa é: será que eu fiz tudo certo? Será que eu fiz aquilo certo? Aquilo que eu falei para fulano, aquela atitude. Aí a consciência limpa, ela fica te analisando, te examinando. Isso é bom, a palavra fala, cada um examine-se a si mesmo. Mas essa consciência, ela não interfere em nada diante de Deus. Essa consciência limpa é para você mesmo. Você tem que se avaliar
se autoexaminar. E você tem até que tomar cuidado com a consciência limpa. Porque a consciência limpa pode te empurrar para a justiça própria. Pode te empurrar para a autocondenação. Pode te empurrar para se condenar, para se julgar, para se achar inadequado. Não é essa consciência que Paulo fala. Ele está falando da boa consciência. O que é a boa consciência? É você olhar para a cruz e ver tudo que Cristo conquistou para você. Amém? Repete comigo, a boa consciência. É quando eu olho para a cruz e vejo que Jesus venceu tudo por mim. E tudo que ele venceu é meu direito, é minha herança. Aí eu vou desenvolver na minha consciência. Aí o meu corpo físico ele se manifesta uma enfermidade, um sintoma de uma enfermidade. Mas eu tenho uma boa consciência dizendo, Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Então na minha consciência eu passo a não aceitar aquele sintoma. Eu falo, não aceito o sintoma. Eu sou curado. Jesus já levou. Aí a boa consciência, que é parceira da fé, faz a fé entrar em ação e a saúde divina começa a operar no seu corpo. Em alguns acontece instantaneamente, em outros é gradativo, é um processo de cura, e você vai sendo curado à medida que vai desenvolvendo a boa consciência e a fé vai operando. Alguns são atacados pelo medo, e o medo ele é o contrário da fé. O contrário da fé não é você duvidar em incredulidade, não. O inimigo da fé é o medo, não é a incredulidade. Incredulidade você vence pensando, bem, mudando os pensamentos, mudando as crenças. Agora o medo é um espírito. Como é que você vence o medo? Boa consciência. Jesus já levou na cruz todo o medo. Ele sentiu medo. Jesus sentiu medo para que você não sinta medo. Você sabia que Jesus sentiu medo? Lá no jardim do Getsêmani, Jesus disse assim, tendo medo, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele estava com medo. Por que Jesus sentiu medo? Para que você vença o medo. Amém? Então desenvolva uma boa consciência. Eu não vou sentir medo. Não vou sentir medo de ficar doente, não vou sentir medo dos ladrões me roubarem, não vou sentir medo de ninguém me trair, não vou sentir medo de nenhum mal vir, não vou sentir medo que o Lula vai ganhar as eleições, eu não vou sentir medo da gasolina vai aumentar, nada, não vou sentir nenhum medo. Jesus já venceu. Amém? E aí quando eu elimino os medos, eu elimino todas as possibilidades que o medo trouxe para mim. Amém? Então desenvolva a boa consciência, uma boa consciência do que Cristo fez na cruz. Ele já venceu o medo, já venceu a morte. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Não, você não vai ficar pobre, porque Jesus já levou sobre si toda a pobreza na cruz. Ele se fez pobre para que você enriqueça. Não tem esse medo. Não vai, tem medo das coisas não darem certo. Não, tudo vai dar certo. Porque Jesus já ressuscitou, venceu a morte, ele pôs um fim naquilo que representava o fim. Ele pôs um fim na morte. Então ele está dizendo o quê? Tudo vai dar certo. Continua, avança, sem medo. Esse espírito da ressurreição, com esse Espírito Santo que vivifica você de toda a área mortal, de tudo aquilo que representa morte na sua vida, em nome de Jesus. Quantos acidentes Deus me livrou naquele momento em que eu via que o acidente iria acontecer no carro, dirigindo o carro. Em alta velocidade, de repente, eu vi que eu ia perder o controle, só falei assim, Jesus! E tudo voltou ao normal. Nome poderoso, nome vivo. Uma vez na estrada, indo de Madrid para Toledo, na Espanha, e lá em alta velocidade eu tinha que pregar. Eu estava cansado, já era 11 horas da noite, voltando para casa. Eu morava no interiorzinho, numa cidade chamada El Caçar de Escalón, na cidade do Dom Quixote eu morava. Estava indo para lá e aquele sono deu no volante, um sono mortal. Eu falei, Jesus, me ajuda a chegar. E não é que nem no Brasil que tem acostamento, lá é muito rápido. 150 é o mínimo, aquelas autopistas. E aquele sono mortal. Eu falei, Jesus, me ajuda a chegar em casa. Comecei a clamar, não tinha nem como parar. Eu falei, Jesus, eu estou com sono, me ajuda a chegar. Cheguei, eu apaguei. E acordei na porta da minha casa. A última coisa que eu lembro assim, Jesus, me ajuda a chegar em casa. Ele me pôs para dormir no volante. E eu cheguei na porta da minha
cara. Ele é vivo, cara. Quando você não consegue, é aí que ele vai falar assim, agora é comigo. Amém? Quando você não conseguir mais, levanta as mãos para o céu e diz, Jesus, agora é com você, Senhor. E se você não quiser perder tempo, já desde o início diz, Senhor, é com você, não quero nem gastar. Não quero nem gastar tempo, não quero nem me preocupar. Porque quando você está trabalhando, Deus está de braços cruzados. Agora, quando você descansa nele, ele começa a trabalhar para você. Amém? Glória a Deus. Então traga à memória, ao teu coração, uma área que precisa ser vivificada hoje. O que precisa ser vivificado hoje? É a tua saúde, é a tua vida financeira, são os teus negócios, a tua loja, o teu trabalho. Um cliente que era importante e de repente o cara desapareceu. Um filho que não fala com você. Alguém que está com o espírito da morte, com o espírito de depressão, querendo se matar na sua família. Alguém que está com uma notícia ruim de morte, que recebeu uma notícia ruim que está com câncer. Alguma coisa que está perturbando, um parente que está preso nas drogas. Traga à memória algo que precisa ser vivificado, porque hoje é o dia da ressurreição. Amém? O Espírito que vivifica todas as coisas está aqui. Então traga à memória algo hoje para ser vivificado. São os teus relacionamentos com seus pais, com seus filhos, é o seu casamento, é a sua empresa. O que precisa ser vivificado? Começa agora a falar com Jesus. Fala com Jesus agora. Enquanto nós adoramos, você vai apresentar para ele, Jesus, isso aqui parece que está indo para a morte. Isso aqui parece que está indo para o perdimento, Senhor. Eu apresento diante de ti para ser vivificado hoje em nome de Jesus. Aleluia. Traga memória, traga algo para ser vivificado hoje diante do Senhor Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Só teu é o reino e tu é a glória,
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, eu te glorifico e te exalto. Nós conscientemente trouxemos coisas diante do Senhor para serem vivificadas. E a tua palavra diz que se habita em nós o Espírito que vivificou o corpo de Jesus. Esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. Esse mesmo Espírito vivificará todas as coisas na nossa vida. Então, diante do Senhor, nós tomamos agora, Senhor, tudo aquilo que seus filhos trouxeram diante do seu altar, diante da sua presença, que é uma ameaça de morte, que é um aspecto de perdimento, colocamos diante do Senhor hoje, para que receba o Espírito da ressurreição, para que tudo agora seja vivificado em nome de Jesus. Desenvolvemos uma boa consciência diante do Senhor, para que a fé opere eficazmente e tudo seja vivificado. E agora nós te rendemos ações de graças. Comece a agradecer. Senhor, obrigado, Jesus. Te rendemos ações de graças. Obrigado por ter vencido a morte. Obrigado por ter vencido todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor venceu, nós venceremos. Nós celebramos a tua vitória, Jesus. E te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Aplaude Jesus com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Agora sai do seu lugar, vem pegar pão e vinho. Aleluia. E nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Nós celebramos todos os dias. Todos os meses temos o culto de ceia. Espero que você tenha o hábito de cear na sua casa. Isso é Páscoa. Venceu a morte. Nós celebramos a morte de Jesus. Nós celebramos a ressurreição. Com as crianças também peguem pão e vinho. Em nome de Jesus. Vamos celebrar todos juntos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você foi repartido por nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter surpreendido as trevas, destronado Satanás. Obrigado, Jesus, por ter exposto ao desprezo principados e potestades. Obrigado, Jesus, por ter colocado um fim à lei, ter cancelado todo escrito de dívida e cravado na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor triunfou no inferno. Obrigado, Jesus, porque o Senhor triunfou sobre a morte. Obrigado, Jesus. Nós celebramos o Senhor. Você é a nossa Páscoa, Jesus. Você é nossa Páscoa, Jesus. Você é a nossa Páscoa. Você está vivo, Jesus. E nós te glorificamos por isso, Pai. Aleluia, aleluia. Em memória de Jesus, comamos e bebamos, amém? Este é o corpo de Cristo. Este é o sangue do Senhor, o cálice do sangue da nova aliança no seu sangue. Em nome de Jesus. Coma e beba. Que mereça, e não há outro além de satisfaz. Glória a Deus, obrigado, Jesus. E não há outro, Aleluia, que mereça, E não há outro que me satisfaz. Pela manhã tu tens minha força,
Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez. Outra vez. Pela manhã tu tens. Pela manhã tu tens minha força. Minha força. Pela manhã tu tens. Pela manhã tu tens minha voz. Minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Meu coração em chamas. Outra vez. Outra vez. E não há outro que mereça. E não há outro que mereça. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro que mereça. E não há outro que me satisfaz. E não há outro. E não há outro que mereça. E não há outro que me satisfaz, que me satisfaz. Não há, e não há outro que mereça. E não há outro que me satisfaz. Pela manhã tu tens minha força, minha força. Pela manhã tu tens minha voz, minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas, meu coração em chamas. Outra vez, outra vez. Aleluia. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez. Aleluia. Aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Você trouxe o seu dízimo, sua oferta. Fique à vontade para ministrar ao Senhor. Que você tenha um domingo abençoado de Páscoa com a sua família. Quarta-feira estaremos de volta. Amém? Para um culto abençoado. Deus tem nos abençoado tanto com a palavra, com um ambiente tão gostoso aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e todos digam amém. Vão e sejam um sucesso, vão e prosperem em nome de Jesus.